Quando que você falou, não, eu vou ser pregador. Eu vou ser pregador, de se dedicar mesmo, de querer aprender a montar um esboço, de ouvir outros pregadores e criar ali a sua inspiração e estabelecer e fixar suas referências. Eu acho que o primeiro, né? O desejo de ser um pregador nasceu no meu coração muito cedo. Quando eu comecei a falar ali as poucas vezes na igreja, eu sabia que aquilo era de fato o que eu queria fazer. E até que meu pastor me deu a primeira oportunidade para que eu pudesse ministrar. E, cara, foi uma dádiva. Foi uma pessoa muito usada por Deus, que ele enxergou em mim uma coisa que, de fato, ninguém enxergava, nem eu mesmo talvez enxergaria. E tanto ninguém enxergava que essa história é engraçada, por sinal. Eu preguei aquela primeira mensagem de todo mundo, né? Preguei 10 minutos, falei 2 heresias e entreguei o microfone, desci, só que foi uma bênção. Eu era um garoto muito novo, 11 anos de idade, todo mundo achava muito fofinho, era uma criança falando. Então, pra mim, tinha sido incrível. Terminou o culto. Pessoal, Felipe, parabéns, foi uma bênção, tal, aquela coisa toda. Uma irmã no fundo da igreja me chamou e falou, Felipe, deixa eu conversar com você. Foi muito legal, tal, você pregou e foi bacana, só que pregar não é pra você. Falar, arruma outra coisa pra você Ela não fazer, fez isso. tenta outra coisa da sua vida, talvez tocar, cantar, mas pregar não é pra você. Aí eu falei, por quê, né? E detalhe importante, né? Eu era meio fanho, eu tinha a língua extremamente presa. Eu gostava de falar, mas ninguém entendia o que eu falava. E ela falou, Felipe, você falou, mas ninguém conseguiu entender o que você falou. Ele falou, como é que você vai pregar se as pessoas não entendem o que você tá falando? Cara, eu saí daquele culto derrotado. Era de fato uma criança, um microfone, um sonho. Uhum. E eu saí daquele culto com meu sonho no chão. Mas eu me lembro que eu fui embora para casa. Uma irmã lá da igreja tinha me ensinado a orar. Eu cheguei em casa com aquela palavra repetida na minha mente. Você não nasceu para isso, procura outra coisa para você fazer, porque a sua língua é presa, você é fanho, você não fala bem. Você não nasceu para isso, procura outra... Eu saí dali com aquilo repetidas vezes, passando na minha cabeça. E naquele dia eu cheguei em casa, eu dobrei os joelhos para orar e eu fiz uma oração muito simples. Falei, Deus, se é o Senhor, de fato, que me chamou para pregar, porque poucas semanas antes, na realidade, Deus tinha usado uma mulher para falar comigo, dizendo que eu iria ser um grande, e foi justamente por isso que me deram a oportunidade para pregar, dizendo que eu iria ser um grande pregador, que Deus me levaria pelos 4 cantos dessa terra, que eu pregaria em outras nações. E eu dobrei os joelhos aquele dia e falei, se é o Senhor mesmo que usou aquela mulher que falou aquilo comigo, e se o problema pelo qual eu não posso ser um pregador é que eu sou fã e tenho a língua presa, Senhor, solta a minha língua. Meu Foi isso que eu Deus. pedi. Eu fiz essa oração e eu dormi chorando aquele dia e acordei com a língua completamente solta, falando Glória a normal, Deus, como eu tô falando aleluia. pra você esse dia. E dali as coisas começaram a acontecer de fato. Você encontrou essa irmã depois? Encontrei. O Espírito Santo já tinha trabalhado muito no meu coração, mas a minha vontade era de apontar o dedo e falei que eu ia ser o pregador. Mas o Senhor já tinha trabalhado no meu coração e eu encontrei essa irmã poucos anos depois, com o filho dela desviado, completamente perdido. E eu já pregava tinha um tempo, e quando eu encontrei essa irmã, ela me chamou para conversar, ela falou, Felipe, pelo amor de Deus, leva o meu filho para a igreja. Eu sempre soube que Deus ia te levantar. Meu Deus. Eu sempre soube que Deus era na sua vida. E Jesus de Nazaré. eu ajudei o filho dela, ele voltou para a igreja, inclusive, foi uma bênção de Deus. Mas foi uma guerra. Infelizmente, dentro da igreja, isso em qualquer lugar que nós estivermos na realidade, não teremos sempre pessoas que acreditarão no nosso ministério. Mas, bem pelo contrário, a vida com Deus é entender e aprender que as oposições, elas fazem parte do processo. E talvez se aquela mulher que foi uma opositora naquele momento, se ela não tivesse me confrontado, eu não teria feito aquela oração. Talvez eu teria a língua presa até hoje, talvez eu seria fanho até hoje, mas de fato o que eu sei é que aquilo despertou em mim um desejo de encontrar com Deus que poderia soltar a minha língua. Porque o problema dos opositores é que a oposição ela se levanta para tentar nos parar. Só que Deus usa a mesma oposição para nos aproximar dele. Uau. Então aquilo que era para me ferir, para me machucar, me fez fazer a oração mais poderosa da minha vida. E foi uma oração tão simples e gerou em você uma ativação profética, um despertamento do ministério e uma cura. Exato.